Boa noite a todos. Em nome do PET Engenharia de Alimentos, desejo boas-vindas à nossa live intitulada Risco de Depressão e Ansiedade no Meio Universitário devido ao isolamento social. Este evento tem a finalidade de transmitir informação entre os discentes de graduação e pós-graduação, docentes e técnicos. Para a realização deste evento, tivemos o apoio da Universidade Federal da Grande Dourados, da Faculdade de Engenharia, do curso de Engenharia de Alimentos e do Programa de Educação Tutorial, PET Engenharia de Alimentos. O palestrante dessa noite é o psicólogo e mestre Carlos Henrique Ribeiro da Silva. Psicólogo clínico com 8 anos de experiência em atendimento de jovens e adultos em abordagem cognitivo-comportamental. Especialista em neuropsicologia pelo Instituto Capacitar. Especialista em gestão de saúde pela Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. Mestre em ensino e saúde pela Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. E pesquisador sobre população em situação de rua e ansiedade. Boa noite, Carlos. Boa noite a todos. É um grande prazer, mais uma vez, estar conversando com vocês e fazendo essa interação, né, diárias, que eu acho muito saudável, muito salutar, e principalmente discutindo um tema tão importante atualmente, né, a saúde mental nesse momento. Por mais que estejamos preocupados com a nossa saúde física, com a disseminação do coronavírus, mas a saúde mental, ela tem um impacto muito grande em todo esse processo. Bom, falar de isolamento social, depressão e ansiedade é quase falar da mesma coisa, eles andam lado a lado. No meio universitário, então, a gente tem uma carga, de aspectos muito peculiares, muito especiais. Nós somos seres, de um modo geral, nós somos seres sociais. Nós nos construímos através da interação com o outro. Nós nos construímos através de experiências que sempre estão relacionadas com o outro. Há experiências isoladas, sozinhas, mas elas não são tão completas. Por exemplo, quando crianças, quando pequenos, nós aprendemos de fato observando o que quem está à nossa volta faz. Mas mais ainda, a gente aprende testando quem está à nossa volta. Podem reparar os bebês. Eles choram na medida que a mãe responde. Eles choram na medida que são atendidos ou não. E isso estimula eles a agirem de uma forma, eles ou nós, né, a agirem de uma forma A ou uma forma B. Né? O que acontece agora com essa privação é uma interrupção desse nosso modo de existir, aprender, a crescer, a criar e cocriar. Né? Nós temos um outro fator muito importante nesse contexto. Hoje, nós somos seres muito mais céleres do que éramos antes. A velocidade com que as informações são passadas, é tão grande que a gente desacostumou com a lentidão, a gente desacostumou com o tempo passando. Então, quando a gente envia uma mensagem do WhatsApp, a gente fica cuidando para ver se a pessoa viu ou não, se fica azul, se aquelas barrinhas ficam azuis. Né? Quando a gente envia um e-mail, muitas vezes isso já deve ter acontecido com vocês. A gente envia um e-mail ou recebe um e-mail, ou manda uma mensagem avisando que enviou um e-mail, ou recebe a mensagem, ó, mandei um e-mail para você. Nós nos tornamos tão rápidos, tão velozes, que a gente começou a automatizar tudo isso. Todas essas nossas ações passaram a ser automáticas e muitas vezes a gente nem percebe que olha o celular umas 3, 4 vezes sem de fato querer olhar para ele, sem a intenção consciente de ver alguma coisa, é só abrir a tela para ver se recebeu uma notificação. Né?
a gente fala mais rápido, né? A gente diminui os prazos. Isso se tornou habitual e automático. Nós nem percebemos isso. Não sei se algum de vocês se lembra da internet de escada. Eu não me lembro mais de como é ter a paciência de esperar uma imagem carregar, de baixar um e-mail, um arquivo .doc, porque hoje é tão rápido, eu baixo até no celular, se eu recebo um documento, eu baixo no celular e começo a ver, que eu não lembro mais como é que era isso, de ficar esperando dar o horário para entrar na internet para contar um pulso apenas para fazer os trabalhos e enviar essas coisas. Então a gente ficou tão rápido e tão habituado a fazer tudo no automatismo que o isolamento social, a possibilidade de nos afastarmos, de afastar esse contato, de afastar essa celeridade, nos angustia muito. E nos angustia por quê? Porque simplesmente nós não sabemos mais lidar com isso. A gente desaprendeu a lidar com esse tipo de ritmo. Deveríamos saber? Não necessariamente, é óbvio que precisa ter um equilíbrio, mas que de fato a gente está desacostumado com isso, né? A gente deixa tudo automático e tudo tão para as coisas serem mais rápidas por economia de recurso. Vê, se a gente precisasse prestar atenção em tudo que a gente faz exatamente durante o dia, por exemplo, eu vou levantar e calçar os sapatos. Eu vou escovar os dentes, primeiro os dentes de trás, depois os dentes da frente, enfim, os dentistas que me perdoem, não sei a ordem certa. Se a gente fosse pensar em tudo isso, a gente ia gastar tanto recurso emocional e neurológico que a gente estaria muito mais desgastado do que normalmente já estamos durante o dia. Então a gente automatiza tudo. Tudo fica automático. O isolamento fez exatamente a gente se voltar para isso. A gente se voltar para tomar consciência das pequenas coisas e do volume de coisas que a gente tem para fazer. Por quê? Porque o isolamento social jogou todas as áreas da nossa vida no mesmo balaio, dentro de casa. Jogou tudo para conviver ao mesmo tempo, no mesmo espaço. E, de certa forma, para quem ainda não se adaptou, e eu acho que todos nós ainda estamos em adaptação, por mais que já são muitos meses nisso, né, de certa forma desorganizado. Então, todo esse contexto de ficar aquartelado, quarentenado, nos fez mudar o ritmo, nos fez diminuir a velocidade e romper os automatismos que são impostos pelos nossos hábitos. E isso, obviamente, gera uma série de tensões, uma série de riscos. Os principais riscos que o isolamento tem proporcionado, né? E não só tem proporcionado, mas ele proporciona, porque o isolamento social ele acontece não só agora, né? Mas ele acontecia em grupos como os presos, né? Os presidiários, os criminosos, e ele gera situações que nos põem em risco. E daqui a pouco a gente vai falar por que eu estou dizendo situações que nos põem em risco e não necessariamente dos transtornos de depressão e ansiedade. Então, nós temos os riscos que o isolamento proporciona, caracterizados através do estresse, que é gerado pela mudança, pelo o impedimento de sermos sociais, a ansiedade, porque é algo incerto, porque é algo imposto, né? Porque limita os nossos lazeres e prazeres, a depressão, porque nos remete à frustração, nos traz muito desconforto, no sentido de competências de lidar com isso, provoca uma maior propensão ao consumo de açúcares e comidas que possam ser danosas, de modo geral, ao álcool, ao tabaco e a outras drogas, porque nós acabamos utilizando esses instrumentos como estratégias de enfrentamento, né, do que nós estamos sentindo. A acentuação dos transtornos mentais de um modo geral, tanto os transtornos de humor, né, a depressão, a ansiedade, quanto os transtornos de personalidade, borderline,
narcisista, esquizotípica, quanto os transtornos de aprendizagem, TDAH, dislexia. Provoca também a desmotivação, porque, enfim, causa a interrupção de uma série de planos que nós tínhamos, de uma série de expectativas, de uma série de ações desencadeadas no começo do ano. Aquelas promessas que a gente faz de início de ano que a gente sabe que nunca vai cumprir, mas que a gente sempre tem a esperança e a expectativa de realizar. Os conflitos familiares, porque colocou todo mundo junto, sem o devido preparo, né? Acentua eles. Provoca a ideação suicida. Por quê? Porque o isolamento social por um curto espaço de tempo e por escolha, né, é uma coisa. É de uma forma. Por imposição e sem saber o fim, sem saber o término, gera um questionamento existencial. Por que fazemos o que fazemos? Qual é o sentido do que eu estou fazendo aqui? Se era eu terminar o meu curso, por exemplo, e arrumar um trabalho, se era eu terminar minha pesquisa, né, se era eu fazer uma publicação, não tem isso mais agora, o que eu faço o resto do ano? E as dificuldades socioeconômicas, né? Nós vemos um índice gigantesco de pessoas no país sem remuneração a partir da crise, né, do coronavírus. Na nossa cidade aqui, em Dourados, vocês podem observar andando quantos lugares estão fechados. Qual o número, por exemplo, de trabalhadores por aplicativo, né, de entrega, enfim, aumentou. Isso está conectado diretamente com a ausência do emprego formal. Esses são os riscos do isolamento, de certa forma. Mas ainda existem outros mais. Por exemplo, as alterações neuropsicológicas. Quando a gente fala, eu consigo lidar bem com o isolamento, eu fico todo final de semana assistindo Netflix sozinho e fico muito bem assim. Isso porque a gente fica todo final de semana, mas de segunda a sexta a gente está na aula, a gente está interagindo, a gente está conversando com o colega, com colegas de trabalho, com os outros professores, enfim, com a família. Aí a gente faz isso por escolha. Quando é imposto, e tudo aquilo que nos é imposto, é um pouco da natureza humana ser rebelde ou desgostar do que é imposto sem o mínimo de concordância de nossa parte. Sem a gente concordar. Gera desconforto, gera toda aquela gama de riscos. Mas a exposição, veja, exposição ao isolamento, estar isolado por muito tempo, isso assim, por muito tempo é mais ou menos o tempo que a gente está agora, 4 meses, 4 a 5 meses. Nós já começamos a observar alterações neuropsicológicas, alterações no funcionamento neural. A gente começa a ver alterações no sistema límbico, que é exatamente o sistema responsável, o primeiro, né, assim, de uma forma bem superficial e simplificada, pelas nossas emoções. E aí, para quem trabalha com educação, os docentes, discentes, os técnicos, há uma alteração num campo muito importante para o processo de aprendizagem, que é a alteração do hipocampo. Ele começa a exibir um hipofuncionamento, um funcionamento rebaixado, dificultando a nossa capacidade de memorização, atrapalhando a nossa motivação e atrapalhando, enfim, o nosso aprendizado, o processo de aprendizado. Óbvio que eu vou falar para vocês não usarem isso como desculpa quando as notas não forem satisfatórias, mas sim, causa esse tipo de alteração também, pode causar esse tipo de alteração, principalmente quando a gente não está estimulando, né, a nossa cognição, a nossa inteligência, a nossa atenção de outras formas. Por isso que é tão ruim ficar só consumindo
filmes, séries, até aqueles jogos que são repetitivos, você vê que, na verdade, o nível até de dificuldade vai aumentando, mas ele só repete os mesmos botões que você aperta, ele tem um pequeno ganho em algumas áreas, mas em outras, como essa, por exemplo, há um rebaixamento neurológico. E aí vai a pergunta, então, né? Vamos responder. Dado todos esses fatores de risco, o isolamento social ele causa transtorno de ansiedade e depressão. Será que eu não sou deprimido? Eu nunca tive o transtorno de depressão. Eu não sou ansioso. Se você não é, eu te dou parabéns, que isso é raro hoje. Não tenho transtorno de ansiedade. Ficar em quarentena, ficar em casa, só ir no mercado, só ir na farmácia, causa um transtorno de depressão e ansiedade? Aí está um jogo de palavras interessante. O isolamento social, ele não causa transtorno de depressão e ansiedade. Ele não causa. Ele contribui com o seu desenvolvimento e o aparecimento do transtorno. Como assim? Sim, o isolamento social, ele tem uma série de fatores que implicam na nossa saúde emocional, mas não é porque você vai ficar isolado socialmente por 4 meses que você vai gerar o transtorno de depressão. Com um tempo maior, vamos falar por exemplo, anos, aí sim a gente já pode estar falando sobre causa, né? Sobre causar esses transtornos. Mas pelo tempo que nós estamos, ele não causa. É necessário que haja uma predisposição ao transtorno de depressão, uma predisposição ao transtorno de ansiedade. O transtorno o transtorno de depressão maior, que é o que a gente fala apontado pelo o Manual Diagnóstico dos Transtornos Mentais, que é o que nós usamos na saúde, né? Ele aponta a depressão como um transtorno de humor, onde há um rebaixamento do interesse e motivação para fazer quaisquer coisas. Um início de uma irritabilidade em algumas situações, a tendência ao isolamento e a tristeza propriamente dita. A tristeza. O transtorno de ansiedade é categorizado como o sentimento de ansiedade é algo futuro que está por vir, o medo disso, o medo do futuro, preocupações excessivas, irritabilidade, e tem uma série de manifestações físicas, como o batimento cardíaco acelerado, agitação, sintomas extrapiramidais, o próprio pânico e o próprio medo. Tá? Esses são os transtornos de ansiedade. Aí alguém pode me perguntar assim, putz, mas eu me sinto triste, eu fico com vontade de ficar, às vezes, sozinho no meu canto. Pô, às vezes eu fico ansioso quando eu tenho um trabalho para fazer, uma prova, uma pesquisa para entregar, uma aula importante para fazer, um trabalho, enfim. Eu fico ansioso, então eu tenho transtornos de depressão e ansiedade. Vamos ver a diferença. Tem diferença entre ter o transtorno de depressão, ter o transtorno de ansiedade e estar deprimido e estar ansioso. Eu retirei essa imagem, espero que todos estejam vendo, que ela é bem ilustrativa para explicar isso. O transtorno de depressão, que é o segundo nível ali, onde vocês podem observar duas setas para baixo, né, eles simbolizam um episódio depressivo, como está no primeiro. O episódio depressivo, se ele for recorrente, você se encaixa num transtorno de depressão. Mas de vez em quando, é normal que nós fiquemos tristes, que nós fiquemos deprimidos. Não acontece um problema, né? A gente perde um ente querido, a gente separa do namorado da namorada, a gente está esperando um resultado de um concurso e vem outro. É normal a gente ficar triste nesse momento.
Eu estou às vésperas de uma prova. É normal eu ficar ansioso por isso. Eu estou às vésperas do meu aniversário. É normal ficar ansioso com isso. Eu vou falar como eu fiquei hoje. Estou às vésperas de bater um papo sobre depressão e ansiedade. É normal ficar ansioso. Fiquei ansioso com um friozinho na barriga. Espero que fique sempre, porque isso me deixa mais preparado. É normal, isso se caracteriza como um episódio. Não significa que eu tenho depressão, nem que eu tenho ansiedade. Quando isso é recorrente, quando ele é muito intenso, quando acontece de uma forma muito desgastante, como vai sendo, né, em uma semana, duas, três, aí sim a gente pode falar no transtorno de depressão e ansiedade. Muitas pessoas estão vivendo hoje a depressão, o sentimento depressivo, tristeza e o sentimento de ansiedade do isolamento, mas não que elas tenham o transtorno. Estão vivendo isso porque é um momento tenso, porque é um momento onde estamos muito limitados, onde a gente não vê nossa família, onde nós estamos com dificuldades de trabalho, onde nós estamos com dificuldades de estudo, onde todos os planos que eu tinha para esse ano foram por água abaixo, onde minhas expectativas de alcançar algumas metas, né, para chegar até outro lugar, elas foram jogadas pelo ralo. Então, eu tô triste e tô ansioso por causa disso. Mas há tantas outras pessoas que estão sofrendo muito mais com esse. E assim, eu falo sofrendo muito mais, cada um sabe a dose do seu sofrimento, não é comparando isso, mas quando eu digo sofrendo muito mais, é com sintomas mais intensos, tá? Entendam sintomas mais intensos. Cada um sabe onde o seu sapato aperta. Com sintomas mais intensos, porque já tem o transtorno, a predisposição ao transtorno de depressão e ansiedade. Então vai se sentir muito desmotivado, vai se sentir muito deprimido, vai sentir que não tem condição, não tem capacidade de enfrentar o momento, de que o mundo é ruim, de que as pessoas são ruins. Vai ficar numa expectativa tremenda, só esperando a próxima nuvem de gafanhotos aparecer, né? Que agora é isso. Vai ficar esperando a expectativa de sofrimento e tem um pensamento muito pessimista. E vai sofrer muito com isso. E é a pessoa que está com um transtorno de depressão e ansiedade. Tá? Isso acontece em todas as áreas, né? Isso, todos nós estamos passando por isso, todos nós estamos sofrendo com isso. Mas e qual é o impacto no meio universitário disso? Quais são as peculiaridades, né? Nós sabemos, todos vocês sabem, que o meio universitário já é naturalmente estressante, já é naturalmente ansioso, já existe pressão. E veja, não estou questionando isso, por vezes algo que a gente tem que passar, óbvio que precisa haver equilíbrio, mudanças precisam acontecer às vezes, mas se a gente precisa passar por esse tipo de situação para estar pronto para o mercado de trabalho, para a vida como um todo, nós precisamos de um pouquinho de pressão na nossa vida também, né? Mas, e quando há interrupção, e não só a interrupção de todo esse processo, como a tentativa de afunilar, de colocar ele num gargalo para passar através de uma tela de computador e uma tela de celular. Ver o que houve com o isolamento social no meio universitário. Basicamente, aí eu sei que nós estamos falando com professores, técnicos, acadêmicos, né? E eu vou falar de um modo geral, porque todos estão sofrendo com isso, né? Houve interrupção dos objetivos, né? E nós começamos, quando a gente faz lá a rematrícula, quando a gente faz o projeto pedagógico, enfim, o curricular do ano, a gente cria um monte de expectativas para que, né, que tudo isso vai ser atendido, que o método vai atender a demanda, que a gente vai conseguir colocar a pauta nos prazos, e aí vem o coronavírus e fala, não, vocês vão ter que esperar. E aí há a interrupção de todos os objetivos. Aquele sujeito que estava só aguardando o semestre começar para ele ir com todo o gás e pegar o seu diploma, o seu certificado no final e ir trabalhar,
já até imaginando aonde vai trabalhar, já conversando com as pessoas, já sabendo o seu caminho, já estudando, por exemplo, aonde e quais são as provas da pós-graduação que ele vai encarar, e de repente é avisado que talvez isso mude, talvez isso não aconteça. Essa interrupção de objetivos causa uma frustração tão grande e um medo tão grande, que tensiona de uma forma que a gente não consegue dimensionar todos os envolvidos. A necessidade de adaptação. Aí eu falo não só do ensino à distância, do trabalhar online, mas se adaptar a essa primeira realidade, adaptar os objetivos, adaptar os prazos, adaptar as vivências que o meio universitário proporciona e que elas vão ter que ser sintetizadas, tá? E aí se adaptar ao próprio meio virtual, o que não é tão simples, né? O que não é tão simples. A gente fala de uma restrição orçamentária, por quê? Porque, como tudo parou, o volume de entrada de recurso, isso no nível individual e no nível coletivo, também diminui muito. A gente vê que o governo do estado tem divulgado que a arrecadação, por exemplo, vem caindo, do governo federal também, vertiginosamente, dado esse momento, né? Os prazos alterados. Alguns prazos são alterados, principalmente dos nossos objetivos e planejamentos, mas se vocês observarem os prazos nos quais nós temos que fazer as coisas, os prazos onde a gente tem que fazer entrega de trabalho, entrega daquilo, suprir demanda, prazo de pesquisa, então, principalmente, esses aí dificilmente mudam, mas a gente tem que se adaptar a isso e fazer sem estar presencialmente. E a exigência pelos mesmos resultados. De certa forma, nos é exigido, de todas as áreas e por nós mesmos, alcançar os mesmos resultados que nós teríamos se tivéssemos a continuidade das aulas, dos projetos, das pesquisas presenciais. A gente se exige isso. Se exige estudar no mesmo ritmo, estudar com a mesma intensidade, sem ter as mesmas variáveis, sem ter as mesmas motivações, né? Então, esses são alguns dos principais impactos. É importante ressaltar que eu não estou aqui para esgotar, tá? Esse assunto, é muito complexo, mas para a gente refletir sobre ele. Então, esses são alguns dos principais impactos. E o que tem apresentado, o que tem sido apresentado até agora? O que algumas pesquisas que já estão sendo apontadas demonstram? Demonstram que no meio universitário, de um modo geral, todos os envolvidos, da gestão ao acadêmico que acabou de ingressar, nós percebemos um pessimismo generalizado, acaba todo mundo pessimista justamente pelos aqueles impactos que a gente acabou de discutir. Há um pessimismo que vem muito da ideia da adaptação também, porque existe uma dificuldade em se adaptar. Vamos lá, do lado do discente, do acadêmico. Você tá empenhado e motivado para começar o ano, ou você já está cansado e chegando nos momentos finais do curso, querendo terminar de uma vez. De repente você tem que se adaptar a essa nova forma de estudar, essa nova forma de ter aula, nova forma de fazer trabalho, nova forma de ser avaliado. Por mais que você tenha uma boa compreensão dos instrumentos para isso, né, os instrumentos virtuais, digitais para isso, uma forma de pensar diferente, uma forma de agir diferente com tudo isso, né? Os docentes. Há uma exigência de vários lados, empurrando para dar conta de adaptar o que tinha planejado presencial, adaptar para o ambiente virtual. E aí a gente fala do último item dessa imagem. A dificuldade de encaixar um planejamento presencial dentro de um ensino à distância, né? Quando a gente fala de dificuldade, a primeira coisa que vem em mente é a dificuldade com o computador, a dificuldade em fazer vídeo, em editar, né, vídeo, conteúdo, tal.
Mas essa, pela capacidade e a competência dos profissionais que a gente tem, dos docentes técnicos, tá? A gente consegue superar isso. Mas muito mais difícil é conseguir colocar um elefante dentro de uma carta e enviar pelo correio, passar por debaixo da porta. É como se falasse assim, sintetiza um ano de aula em alguns meses, porque algumas decisões até levaram um tempo para ser tomadas, em alguns meses, e faz com que os seus alunos aprendam e faça com que eles tenham bons resultados e faça com que eles sejam motivados a estudar, mesmo estando em casa, do lado da sua cama, do seu sofá, da sua Netflix, do seu namorado, da sua namorada, dos seus pais e dos seus familiares. Isso é algo muito tenso que leva a esse pessimismo generalizado. Um outro ponto é que existe no meio universitário a maior taxa de isolamento, porque as universidades pararam. Todo mundo parou. Só que continua a exigência do trabalho em casa. Então, tanto os profissionais quanto os professores e tal, os acadêmicos, estão em casa trabalhando. Isso faz com que fique isolado mais do que outras categorias, mais do que outras áreas, né, que saem para trabalhar, que continuam fazendo algumas coisas. Então, a taxa de isolamento no meio universitário está sendo maior, o que todos aqueles efeitos que a gente já falou também são maiores, provoca um aumento neles. A desmotivação, exatamente, porque alcançar os mesmos resultados são mais difíceis, é mais difícil, né? Então a gente vai ficando para baixo, a gente vai cansando, vai se esgotando de pegar todo aquele trabalho que já teve no começo do ano e modificar ele agora, de tentar aprender sem o professor, sem o olhar, sem o contato, sem o tato, sem medir de fato se tá aquela expressão, aquela cara feia, aquele sorriso que vê quando você acerta ou quando você erra. Então tudo isso traz esse tipo de desmotivação. O sentimento de incerteza, quando isso vai acabar? Será que eu vou me formar ainda esse ano? Será que eu vou conseguir passar assistindo aula desse jeito? Será que eu vou me dar bem? Será que isso não vai impactar no meu currículo? Se alguém pegar e falar assim, você estudou um ano em EAD, né? A gente sabe que tem esse tipo de preconceito, viu? Não nada contra o ensino EAD, mas ele precisa ser planejado, montado, projetado para ser EAD. Coisa que não acontece com o ensino presencial, enfim, voltado a estar todos no mesmo ambiente. Tá? Essa pesquisa é da Universidade Federal do Espírito Santo, tá? E eles entrevistaram alguns, por meio de questionário virtual, uma boa amostragem, tá? Então, esses resultados, pelo método que utilizaram, achei bem interessante. Tá? Qual a dificuldade para lidar com o que tem se apresentado, né? Com essas coisas? Porque tem se apresentado isso. Mas e aí? Como é que a gente lida com isso? Para lidar com isso, precisa entender qual é a dificuldade de lidar com esse gargalo que foi criado. O primeiro deles é a infraestrutura. Nem todo mundo tem acesso realmente a meios de comunicação satisfatórios, né? Traduzindo. Pô, nem todo mundo tem computador, nem todo mundo tem um celular que vai conseguir baixar um aplicativo para alguma tarefa que precisa ser feita. Nem todo mundo tem internet boa. Na nossa região, a gente sabe que a internet ela é muito, muito delicada. Para quem estuda fora, né? Quem estuda nas cidades vizinhas aqui ou no sul do estado, então isso fica muito mais difícil. Uma chuvinha, a internet oscila, né? Por exemplo, eu vim para casa para a gente poder conversar hoje. Eu estava na clínica e a internet lá estava oscilando justamente por causa dessa chuva, né? A avaliação. Como ser avaliado? Como responder de uma forma interessante da parte do acadêmico e como avaliar o acadêmico por parte do professor de uma forma realista, né? De uma forma que demonstre o conhecimento. Isso é muito difícil, isso é muito delicado, é algo que precisa ser construído, né? Que precisa ser aprimorado e a gente não tem muito tempo. O encerramento do semestre do ano, algumas situações, alguns cursos, algumas universidades tem essa discussão, né? Se encerra o semestre ou não, como isso vai ser, como vai ficar. Então, essa é uma indecisão que bota uma dificuldade nisso. A realização dos projetos de pesquisa e extensão,
Porque como tudo parou, tudo fechou, as pesquisas também pararam. E muita coisa, né, a gente sabe que não tem, se já não tinha sábado, domingo, feriado, não tem quarentena também. Algumas pesquisas, elas precisam ser feitas exatamente no tempo correto, com o método correto. Isso é impedido nesse momento. A liberdade e a segurança. Esse item é muito delicado. Num ambiente virtual, onde, principalmente na aula por videoconferência online, onde você pode gravar o que está sendo dito, onde você pode editar isso, onde você pode divulgar isso de alguma forma, por mais que isso sempre existiu nesse tipo de ambiente, essa insegurança, nesse momento isso fica muito mais intenso. No momento onde críticas, questionamentos estão por todo lado, e pessoas que já eram mal intencionadas continuam mal intencionadas hoje, né, durante a crise. Então, isso gera um estresse de ambas as partes, né? Quem está na docência e na discência, muito grande. Né? Isso é uma dificuldade. O que eu posso falar, o que eu posso fazer, como que eu posso colocar, como eu posso me expressar, como eu posso expressar esse conteúdo que eu estou habituado a fazer de um jeito presencial, como que eu posso fazer isso agora? Né? Não é no sentido de fazer algo errado, mas a gente sabe que muita coisa pode ser manipulada, muita coisa pode ser entendida. A comunicação é uma via de mão dupla, é o que eu falo e o que você entende. Às vezes eu falei uma coisa, você entende outra, e por meios virtuais isso fica, mas há ruído nessa comunicação. O trabalho invadindo a vida pessoal. Esse ponto é bastante delicado. Muito delicado, falei um pouquinho quando a gente conversou na CVE sobre convívio familiar. Se eu estou fazendo trabalhos, vamos pegar, estou fazendo um trabalho na biblioteca, na faculdade. Eu estou lá, ninguém tá conversando, ninguém está me incomodando, eu estou no campus, enfim. Eu consigo focar melhor, eu consigo desenvolver melhor a ideia. Se eu precisar de algum recurso, eu estou lá na universidade. O ambiente é voltado para isso, né? A cadeira não é confortável igual a minha cama. O ambiente não tem aquela geladeira que eu vou lá e pego aquela coisa para comer. Tudo é voltado para isso. Quando eu estou em casa, esse tipo de situação é diferente. Quando eu estou em casa, eu tenho acesso a uma gama de coisas. Eu estou num ambiente que é voltado ao repouso, que é voltado à segurança, ao conforto. Então, por exemplo, eu estudo na faculdade, mas o meu filho, meu irmão menor, minha mãe, ela não está lá. Eu estou lá estudando e não vai me incomodar. Eu estou estudando aqui, na minha casa, e de repente vem o meu filho falar alguma coisa. Eu estou trabalhando, eu estou no meio de uma aula, vem o meu irmão pedir alguma coisa, vem a minha mãe pedir alguma coisa. As coisas começam a se misturar. As coisas começam a se misturar e começa a ser desgastante, porque o nível de recurso mental que a gente direciona para estudar, estando no ambiente para isso, né, ele começa a ser dividido com a atenção que a gente tem que dar para as coisas de casa. Fora que é muito mais atrativo quando a gente está desmotivado ficar no sofá ou na cama assistindo alguma coisa do que se dedicar àquela matéria que a gente tem dificuldade que, por vezes, nos desgasta, nos enche o saco. Né? Um outro item das dificuldades são as dificuldades de aprendizagem propriamente dita. Isso inclui os transtornos de aprendizagem e as nossas dificuldades naturais de aprendizagem. Né? Por exemplo, eu uso óculos, quando vocês me veem ou me viram, meu óculos ele tem um reflexo azul, mas se eu ficar sem muito tempo na frente do computador sem o óculos, assim, eu me canso. Com ele também. E aí eu passo a sentir dor de cabeça, e aí eu não consigo ler nada. Eu não consigo assimilar nada. Então esse tipo de dificuldade de aprendizagem começa a acontecer também. O cansaço diante de uma tela, que é o que é muito nos exigido. Enfim, todo esse quadro leva à ansiedade e todo esse quadro leva à depressão. Nós, naturalmente, já estávamos ansiosos e deprimidos. Nós tínhamos, segundo o Ministério da Saúde, temos em torno de 33% de diagnosticados com algum transtorno de ansiedade no Brasil.
e cerca de 12% de diagnósticos de transtornos depressivos. Nós, no Mato Grosso do Sul, somos o terceiro estado em números proporcionais de suicídio de todo o país. E hoje saiu uma pesquisa da Secretaria do Estado de Saúde, hoje não, essa semana, da Secretaria de Estado de Saúde, onde aponta o aumento de quase 100% o número de suicídios em Campo Grande. Nós naturalmente somos deprimidos, e é o isolamento social. As dificuldades impostas pelo ambiente acadêmico virtual, né, o não planejado, o isolamento social, a pressão que a gente faz por resultado, e combinados com a incerteza desse futuro que a gente não sabe ainda, na verdade, a gente está em franca expansão do coronavírus, e eu ri de nervoso, levam a gente a desenvolver e a intensificar a ansiedade e a depressão nesse momento. A sentir mais ansiedade e a realmente apresentar o transtorno de ansiedade e depressão. Nós precisamos ter muita cautela e muito cuidado com o nível de exigência que nos colocamos nesse momento no ambiente acadêmico, na universidade. Naturalmente já é estressante. Naturalmente já é desafiador. E agora, a gente precisa ter cuidado para que nós mesmos não acrescentemos pressão, não acrescentemos cobrança, autocobrança, para que a gente alcance os mesmos resultados, para que a gente alcance o mesmo desempenho, para que a gente consiga lidar com o outro à distância, né? Com às vezes a outra pessoa com que a gente lida se exaltando, com os prazos que algumas vezes não são cumpridos. A gente precisa não colocar essa pressão também em nós mesmos, para conseguir fazer essas coisas. Não é deixar de lado, tudo bem se eu perdi um prazo de entregar um trabalho, não é isso. Mas quando a gente coloca pressão, a chance de que a gente perca o prazo, de que a gente não consiga fazer, de que a gente procrastine, é muito maior. E se a gente entrar num quadro de ansiedade e depressão, então a dúvida se o semestre vai encerrar ou não já é colocada. Vai encerrar. Porque a gente não vai conseguir fazer nada. A ansiedade vai fazer com que a gente foque em pensamentos muito danosos, em pensamentos muito ruins, né? Se eu vou conseguir, se eu sou capaz de lidar com isso, se a pessoa, o professor, o colega está me ajudando ou não, se quer me responder ou não. Eu tenho acompanhado muitas pessoas atualmente, né? Muitos universitários, alguns docentes também. E um acadêmico disse para mim assim: o meu professor não me respondeu no WhatsApp, eu acho que ele não gosta de mim, né? Um calor. Eu falei assim: peraí, a gente está num momento, já naturalmente a sobrecarga de trabalho é muito grande, e agora a gente está com muito mais, tá muito mais difícil, né? Então, ver esse tipo de pensamento, ele nem sabe por que o professor respondeu, e depois foi descobrir que sim, o professor estava numa crise de pânico, né? Numa semana de crise de pânico. A nossa carga de trabalho, ela aumentou também muito devido exatamente à mistura do trabalho com a vida pessoal. Por mais que, no meio universitário, a gente sempre leva trabalho para casa, o professor sempre leva trabalho para casa, o aluno sempre leva trabalho para casa, os técnicos também, né? Agora está muito mais, porque antes havia uma cisão, havia um momento, né? O nosso ciclo circadiano, ele apontava onde começava a noite, onde começava o dia, que horas que eu trabalho, que horas que eu não trabalho. Eu trabalho em casa por mais 2, 3 horas, depois eu paro. Eu chego em casa, converso com a família um pouquinho, como alguma coisa, depois que eu trabalho. Agora não, agora está tudo misturado, eu não sei mais o horário do que, né? Tanto que gera insônia, gera alterações no apetite, né? Porque os horários ficam todos confusos, né? Nosso corpo, ele se prepara para o final de semana. Não é à toa que tem que as pessoas colocam um sextou quando chega sexta-feira, né? É mais ou menos simbólico, é dizendo assim, opa, muda a minha frequência, muda a minha chave, né?
Mais ou menos isso, tá? Eu não estou falando dos excessos, não, mas é mais ou menos isso. Durante isolamento, domingo, sábado, segunda, tudo vira uma coisa só. Eu estudo domingo, descanso na segunda quando não é para descansar, eu mato a aula que tinha que matar, ou não deixo de assistir o vídeo que tinha que assistir pela manhã e assisto 3 horas da manhã. Tudo isso muda. Então, esse tipo de pressão, ela precisa diminuir para que a gente não caia na ansiedade, na depressão. Como a gente minimiza os efeitos de sentir ansiosos, de sentir deprimidos? Tá. Primeira coisa, antes de começar. Se é um transtorno de ansiedade e transtorno de depressão, procure um profissional. Procure o psiquiatra, procure o psicólogo. Não é feio. Não é feio. Eu sei que tem muita gente que tem preconceito com isso ainda, mas isso é um investimento, é um autocuidado. Então procura. Por quê? Se há um transtorno de depressão e transtorno de ansiedade, precisa, muitas vezes, da medicação, da intervenção medicamentosa. E precisa da terapia, porque tem que aprender uma nova forma de pensar, uma nova forma de ver a vida. Tá? Então procure, tá? Vamos começar por aí. A gente não consegue resolver, na grande maioria das vezes, sozinho. Primeiro ponto para amenizar os efeitos é a aceitação. Aceitar de que há um ponto, que há uma dúvida, há uma incerteza e que eu não preciso ficar pensando nela o tempo todo. Aceitar de que muitas vezes eu não vou conseguir ter o mesmo desempenho. Aceitar de que eu vou sentir mais ansiedade do que o normal, de que eu vou me sentir mais triste, vou me sentir mais estressado, vou sentir mais medo do que o normal. Afinal de contas, nós estamos com o medo da contaminação, propriamente dito. Nós estamos com medo de morte mesmo, né? Não só da contaminação. Nós estamos com medo do futuro. Então é aceitar que isso vai acontecer um pouquinho de medo. Você fala, putz, mas eu aceitar e sentar lá e ficar, ó, tudo bem, deixa acontecer. Não. É aceitar que esse é o momento. Porque a gente fica em negação. Aí o que é a negação? Eu fico dando bronca no mundo, e, sei lá, em Deus, fico reclamando disso. Peraí, é uma situação que já é posta, né? Vamos trabalhar com a resolução e não brigar por ela não existir. Então é aceitar. Aceitar. O segundo ponto são estratégias de coping, né? Eu trouxe isso a uma estratégia da psicologia, e eu vou explicar o termo coping dentro da área da psicologia, para lidar com os momentos de ansiedade e tristeza. As estratégias de coping têm a ver com a conscientização e a estimulação consciente de atividades para o nosso dia a dia. Um exemplo, a meditação. Nós fazemos meditação com o intuito de relaxar, com o intuito de buscar diminuir a nossa agitação. É uma estratégia de coping. Fazer as coisas desenvolver os pensamentos, tentando dar consciência a eles, como, por exemplo, questionar o que você está pensando. Se eu estou pensando assim, eu não vou conseguir ter bom desempenho com aulas online, a gente precisa questionar isso. Será? Por que eu acho isso? Será que isso é verdade? Se alguém já teve bom desempenho, será que eu não consigo também? Será que eu não consigo desenvolver estratégias para lidar com isso? É uma tomada de consciência, desenvolver pensamentos conscientemente, não só automáticos, aqueles que ficam vindo. Ninguém levanta e fala assim, hoje eu vou pensar em coisa triste, e bota lá um Legião Urbana para ouvir. Às vezes bota um Legião Urbana para ouvir e fica triste, mas não com essa intenção. Mas a gente pode lidar com os pensamentos, né? Então a gente levanta para ser a melhor pessoa possível durante o dia, e aí os pensamentos automáticos, eles inundam a nossa mente, pessimistas. Então a gente precisa inserir pensamentos, né, mais realistas, não otimistas também, né? Porque senão aí a gente cai no erro de ficar saindo por aí e se pondo em risco. Pensamentos realistas. Eu sei que é difícil, mas eu tenho capacidade para enfrentar e eu posso aceitar que existem estratégias que podem me ajudar nesse momento. Esse é um pensamento realista, por exemplo. Diversificar nossa rotina. Primeiramente é criar uma rotina, na verdade, né? Criar uma rotina de estudos, criar uma rotina de trabalho, mesmo em casa. Regular o sono, tentar dormir realmente à noite, não inverter, não trocar o dia pela noite,
Eu comecei falando dos bebês e essa fase nossa já passou, a gente tem que dormir sim, o que for possível, lógico, né? Não vou ser utópico aqui, muitas vezes a gente não consegue, não pode, pelo volume de coisas, dormir a noite toda, mas o máximo possível durante a noite. Né? Criar, sim, dentro da rotina os momentos de lazer, ele é preciso estar estabelecido lá. Quando eu falo rotina, a gente não é algo rígido, necessariamente rígido. Pode ser flexível, mas tem que ter um padrão. Tá? E aí diversificar ela. Então, hora eu vou fazer uma coisa divertida, como ver um filme, hora eu vou aprender alguma coisa num vídeo, numa videoaula, hora eu vou estudar, hora eu vou interagir com meus familiares, tá? Hora eu vou fazer atividade física, que é o próximo item. Atividade física sempre, sempre, sempre é indicado para quadros de ansiedade e depressão. É muito importante, quase fundamental. Conversar. Converse com as pessoas da tua casa. Exponha seus sentimentos. Fala que você está angustiado. Fala que você está ansioso. Às vezes é difícil, eu sei. Então, manda, conversa com um amigo pelo WhatsApp. Faz uma videochamada para falar sobre você e não só por conta de aula ou compromissos. Fala o que está sentindo. Bota para fora. Conversa com quem você confia. E, por fim, ajuda profissional. Procura o atendimento online. Se não puder, tenham meios disponibilizados pelo município, não sei se a própria faculdade tem também, a universidade tem também, mas pela Secretaria de Saúde, onde você pode ligar, procurar lá na página da prefeitura e falar com o psicólogo. Você vai conversar com o psicólogo, ou você vai conversar com um profissional de saúde que vai te prestar informações muito valiosas para esse momento. Essas são as estratégias para minimizar os efeitos de toda essa tensão que gera devido à crise e devido às exigências do meio universitário. Tome bastante cuidado com a cobrança. Eu vou frisar isso porque eu acho que essa pressão é um dos pontos principais. Com a cobrança de si mesmo e com a cobrança do outro. Uma cobrança que você vai ter das pessoas que estão participando do ambiente universitário. Tá? E é isso. Eu agradeço a atenção de todos. Espero ter respondido algumas das perguntas de vocês, que já esclarecido algumas coisas. Tá? Eu acho que eu passei do tempo um pouquinho, mas psicólogo gosta de falar mesmo. E eu estou aberto para perguntas, tá? Obrigado mesmo. Vamos lá então, Carlos. A primeira pergunta foi da Aline Fernanda. Ela perguntou: o que devemos fazer para tentar diminuir as crises de ansiedade? Se já estão existindo as crises de ansiedade, o primeiro ponto é exatamente esse, tá? Procurar um profissional. Não deixem de procurar o profissional, porque é muito difícil enfrentar ela quando a crise começa. Quando a crise está, aliás, quando a crise está ativa, né? A gente pode enfrentar ela antes, quando ela vai começar. Primeira coisa, eu vou falar de uma forma bem prática para você. A respiração, tá? Você vai trabalhar com a sua respiração. Segundo ponto, né? Você vai ter que usar a mudança de foco, a contemplação. Você vai ter que procurar mudar o foco, porque a crise de ansiedade ela vai ter um foco. Mesmo que a gente não perceba necessariamente na hora, ela tem um foco. Ou a gente teve medo de ter algum problema de saúde, a gente teve medo de contaminação, ou medo de não se dar bem. Então você vai usar a respiração e tentar mudar o foco. Se tiver alguém, pede socorro. Vai para você bater um papo, conversar, distrair. Essas são as formas mais úteis que você tem para você lidar em loco na hora, né? Agora de uma forma mais longitudinal, tá? Você precisa consumir conteúdos mais saudáveis, tá? Então, coisas que sejam não pessimistas, não otimistas demais, mas realistas, sejam motivadoras. Evite consumir demais as notícias que estão falando sobre o coronavírus e todas essas tragédias aí. Tira um tempinho para ver isso, mas não fica só vendo isso não, tá? E faça atividades relaxantes, né? Música, a leitura às vezes pode ser difícil quando a gente está muito ansioso, mas ler é muito saudável nesse sentido, tá? Para ser mais prático é isso. Aí procura um profissional, porque se está em crise, talvez precise até de
da medicação. Precisa mudar os pensamentos, né? E às vezes é difícil de mudar sozinho. Próxima pergunta é da Gisele. Eu faço tratamento já há algum tempo de ansiedade com psiquiatra e psicólogo. Faço uso de medicação prescrita, acho até que estou bem para esse período tão tenso, mas ando evitando meio sem saber o porquê o contato com os amigos e tal, como redes sociais e telefone. Acabo não respondendo mesmo sem motivo aparente. E como não estou na cidade que faço tratamento no momento, estou sem acompanhamento e tenho receio de ter uma recaída, pois já quase entrei em depressão. Forçar e manter contato com todos pode ser bom? Forçar é um pouco delicado, né? Não necessariamente forçar, mas manter contato com alguns, que você tenha o mínimo de gosto e vontade para conversar é importante, sim, tá? Ah, mas eu não tenho vontade nenhuma. Às vezes, acontece o seguinte, todos nós que somos ansiosos, tá? Eu também sou ansioso. Todos nós que somos ansiosos, a gente tem geralmente o tipo de pensamento 8 ou 80, tá? Então, ou eu interajo com todo mundo, ou eu não interajo com ninguém. Né? Romper isso é importante. Então, por vezes você não precisa ter uma longa conversa e nem com todo mundo, né? Conversa com uma pessoa que você está com vontade no dia, que você sente confiança, né? Interage algumas vezes de assuntos mais triviais, com conversas mais rápidas, né? Naquele dia que realmente não está sem vontade nenhuma, não se força, faz outra coisa, né? Segue alguma daquelas dicas que eu falei, lê, assiste, né? Mas o se forçar é muito difícil, porque aí você vai acabar gerando uma sensação, vai ficar aversivo, né? Conversar, porque você está se forçando. Mas se tiver uma vontadezinha de falar com alguém, vai lá, fala, nem que seja um bate-papo de 5 minutos, assim, porque é importante você interagir para exatamente não cair no processo depressivo. Tá? Ok. Carlos, antes da próxima pergunta, você poderia apertar o botão para a apresentação? Por favor. Assim, O azul, assim, bem no meio da tela mesmo. vocês me desculpem. Isso, muito obrigada. A próxima pergunta é a da Carol. O meu motivo de ansiedade é pelo fato de não estar tendo aula ainda. O que fazer para vencer isso? O primeiro ponto bom, eu acho que eu acabei respondendo isso um pouco durante a apresentação, né? É a aceitação, tá? O que se pode fazer se não está tendo aula aí, né? Se a gente tivesse gestão sobre isso, eu daria outras dicas, mas a gente não tem, né? Então, o primeiro ponto é a aceitação. O segundo, para enfrentar a ansiedade diante disso, é manter uma rotina. Principalmente voltada aos estudos, ele precisa estar incluso aí. Então, coisas que você já vinha estudando, que você já vinha pesquisando, se mantenha, para dar realmente, trazer o ritmo, a sensação de estar produzindo, né, para ela ser contínua. Mas o ponto principal aí é aceitar e agir, se puder influenciar, intervir, ter voz de alguma forma aí, faça isso, mas se não, não tem que a gente ficar brigando, né? Se não vai voltar, não dá para ficar só negando. A Emily perguntou: você, Carlos, como profissional da área de ecologia, como está lidando com a pandemia? Tem algum projeto acadêmico ou está trabalhando? Se sim, como está se organizando? Tá. Primeiro, vou contar brevemente, assim, no início foi um processo de adaptação mesmo, né? Eu me senti tenso, eu interrompi todas as minhas atividades logo em março, né? Quando tudo parou mesmo, inclusive o atendimento clínico. Mas aí, aos poucos, eu fui adaptando. E sim, eu estou atendendo. Casos mais graves, eu atendo realmente presencial. Tá? Casos de pânico, por exemplo, os transtornos de depressão maior, com sintomas psicóticos, eu estou atendendo na clínica. O restante, eu estou atendendo online. Tá? Eu atendo casos menos graves, eu atendo
online. Os projetos de pesquisa eles não param, né, de alguma forma. Não tem um projeto de campo, né, justamente por isso que eu trabalho com a população de rua, né, mas no meu trabalho com ansiedade, a neuropsicologia, eu consegui alguns instrumentos que eu posso aplicar online, né, que eu tenho aplicado e colhido dados, mas não posso fazer muita coisa além disso. O que eu estou fazendo o que dá e tentando me sentir satisfeito com isso. Quer dizer, eu calculei o meu alcance que eu tinha quando estava na presencial, né, quando podia fazer tudo presencialmente, e reduzir, né, então eu poderia fazer, por exemplo, atender X pessoas e escrever, não sei lá, um artigo, dois, assim. Então eu diminuí isso, né, então agora, com o isolamento, eu consigo atender, então, menos 2x, ou x menos 2, desculpa, as pessoas, e eu vou conseguir escrever menos, tá? Então, eu dimensionei melhor as minhas o que eu posso fazer, as minhas metas, tá? Como psicólogo, eu consigo adaptar melhor ao ambiente online, assim, né? Outras áreas vão ser mais difíceis, então, acabo não sendo muito parâmetro. Mas na vida pessoal foi bem nesse sentido. Os familiares, contato por WhatsApp, videochamada, aprendi a usar isso, aprendi a gravar áudio, que eu não gostava muito, porque ouvir a voz ajuda bastante nisso, tá? Mas me tensionei também, tem hora que fico ansioso também, porque tive planos pessoais interrompidos ao longo do ano, tá? Isso também acontece com a gente, e a gente só tem algumas ferramentas para lidar com isso. Ok. A Natália perguntou: se você consegue realizar melhor as atividades sob pressão, como por exemplo agora na pandemia, as coisas estão sendo adiadas. Isso faz com que eu, em particular, relaxe e vou deixando de lado. Mas se fosse ao contrário, tivesse um prazo, já teria realizado. Isso significa que não está normal? Olha só, uma boa pergunta. Assim, é difícil eu responder isso porque é muito complexo, tá? Mas se está fora da sua normalidade, tá. Se você se dá bem melhor com os prazos e por fato de não estar tendo, você acaba deixando um pouquinho para lá, então fugiu do que é normal para você, tá? Talvez se você estabelecer, né, prazo, isso pode funcionar, né? Se você entrar em acordo com o orientador, por exemplo, coisas desse tipo, vou mandar para você o trabalho pronto até tal dia, o professor da disciplina, isso te ajude. Porque, sim, há pessoas que lidam melhor com a pressão, e é um perfil, tá? Não que precisa ser mudado isso, né? Precisa de um pouco mais de equilíbrio. Então, talvez fazendo uma agenda, estabelecendo alguns prazos mais realistas, né? Consiga colocar isso em prática. Mas observa muito como você tem se sentido com isso. Se está ansiosa demais com isso, está desconfortável. Observa isso. O Márcio fez uma pergunta no papel do professor. Levando-se em conta a possibilidade de retorno de algumas aulas remotamente, o que você sugere para conseguirmos acompanhar se não serão as aulas remotas e o excesso de atividades e a dificuldade de aprendizagem, o novo motor de ansiedade? Pois fica muito mais difícil sem o retorno do vídeo e os alunos perguntando, tendo feedback nas aulas. Esse é um dos obstáculos que a gente tem, porque, como, por exemplo, o próprio atendimento online que eu realizo, eu fico realmente na dependência do que o paciente vem me trazendo, né? Porque pode realmente deturpar, ter ruídos. Claro que, por exemplo, pacientes novos eu tiro menos conclusões. Eu tenho ferramentas no meu campo de atuação para testar as pessoas online. Eu tenho ferramentas para identificar o nível de ansiedade, para até mesmo a causa, né? Mas é um processo diferente, tá? Só estou dando um exemplo. Vai precisar de um feedback muito bom dos teus alunos, né? Alguns instrumentos, né? Como uma pesquisa anônima, enfim, um questionário online.
vai precisar conversar com eles. Tá? Por quê? Você vai estar deitado, eles vão estar ansiosos, vão estar angustiados e muitas vezes não vão falar. Eles vão ver um vídeo, né? Ou se não for videoaula, se for gravado, eles vão ver o vídeo e não vão dar essa resposta. O desempenho, né, quantitativo das avaliações, ele vai dar algum sinal, talvez válido, talvez não, mas ele vai apresentar. Se estiver muito baixo, pode estar apontando alguma coisa. Não tem muito fugir do diálogo nesse caso, tá? Porque aí eles vão ter que passar essas informações para você. A Aline perguntou: estou tendo muita crise de ansiedade e pensamentos ruins, e acho que tenho depressão. E tenho isso mesmo antes da pandemia, mas no momento, por estar sozinha, se identificou. O que devemos fazer se não tem a possibilidade de tratamento neste momento, por conta da quarentena na minha cidade? Só estão atendendo o corona. Tem como iniciar algo que me ajude em casa, mesmo sem auxílio de um profissional, pelo menos neste momento? Olha, tem. Eu acho que principalmente a questão da rotina, tá? Se propõe a fazer algumas coisas, e aí cai bem no que está sendo divulgado aí exaustivamente, de como a gente lidar com o isolamento. Começa uma atividade física, principalmente, começa uma atividade física mas eu não tenho vontade nem de levantar, que seja caminhar no quintal, que seja fazer uns polichinelos, alguma coisa aeróbica que vai proporcionar uma descarga de endorfina, que vai proporcionar uma oxigenação melhor, neural. Abre as janelas da casa, respira um ar puro, conversa com amigos, pega alguém que você confia e fala tudo que você está sentindo. Fala à vontade. Coloca tudo para fora. Se não quiser que a pessoa responda, já avisa ela, fala, não responda. Tá? E cria uma rotina. Fala, mas eu não consigo fazer muita coisa, eu estou muito limitado. Se for uma rotina de 2 coisas para você fazer, tá ótimo, mas cria uma rotina. Né? Então, a minha rotina é organizar alguma coisa em casa, assistir um filme. Faça isso. Porque o ponto de você lidar com esse momento de ansiedade, e caminhando para uma depressão aí, é você trabalhar o que você está pensando. Então, você precisa ocupar a tua mente. Né? Sem a ajuda de um profissional, fazendo os questionamentos ou fazendo as indicações corretas, você vai ter que ocupar a tua mente, se alimentar de outras coisas, mudar o foco das coisas que te tensionam, das coisas que te põem pressão. Eu tenho uma pergunta pessoal. Eu já estava me formando, então a pandemia veio e me deu um baque, me desmotivou muito. Eu queria saber se tem algum exercício ou algo que eu possa fazer para me voltar a ter a motivação de terminar o curso. Tá. Olha só, eu acho interessante as perguntas de vocês. Né? Vê bem que estou falando com o pessoal de exatas, né? Que vocês querem o A mais B, a receita do bolo, né? Com certeza. Olha só, eu vou te mostrar. É um exercício, então vou tentar ser objetivo também, tá? Porque eu vi algumas perguntas, eu acabei sendo reflexivo, mas é porque é muito peculiar o que a gente sente, tá, pessoal? Não é por ser vago, né? Se eu pudesse conversar com cada um de vocês aí com mais detalhes, eu poderia ser mais pontual nas respostas, tá? Mas, ó, uma estratégia que eu uso, tá? Eu uso até hoje. Para ajudar, e aí vai ajudar alguns que já perguntaram também aí. Eu faço um diário de pensamentos. Não é o meu querido diário, hoje eu levantei e vi uma flor, não é isso não, tá? É um diário de pensamentos. O que é um diário de pensamentos? Eu vou pegar e vou escrever nele os pensamentos que me deixam ansiosos, que me deixam tristes, que me deixam tensos, que me deixam estressados. Vou dar um exemplo para vocês de uma coisa que aconteceu comigo no início da pandemia e que eu usei o exercício para contribuir. Eu uso sim até hoje. Confesso que eu já passei por terapia antes da formação, porque é necessário. Eu faço minhas supervisões,
Estudo bastante, eu tenho as técnicas, então meus pensamentos, eles são mais equilibrados em algumas situações, tá? Não tem a varinha mágica para tudo, não. Mas eu fui lá e escrevi assim, porque eu tinha, por exemplo, uma viagem legal marcada esse ano que foi cancelada. Aí eu peguei, e qual que foi a ideia, o que que veio na minha cabeça e me deixou pistola? Eu falei, putz, sempre quando eu vou, porque eu não era muito de férias, tá? Então, sempre que eu vou viajar, acontece alguma coisa. Eu nunca consigo viajar. Olha o pensamento aí, ó. Eu nunca consigo viajar. Aí eu me dei conta de que eu estava entrando nessa e fui lá e escrevi. Eu nunca consigo viajar. E aí eu reli. Quando eu reli, mudou minha percepção do que eu estava pensando. Falei, putz, isso não faz sentido, né? Eu viajei tal dia, eu fiz tal coisa, eu começo a questionar aquele pensamento. Quando eu faço isso, até a menina, desculpa, eu esqueci o nome dela, que perguntou como ela pode enfrentar o que ela está passando sozinha agora, isso é uma estratégia, tá? Então você questiona aquele pensamento. É como se você fosse uma terceira pessoa olhando para aquilo, tá? Então, assim, Gabriela, né? O Isso. que você falaria para uma amiga que chegasse para você e dissesse assim, putz, aí, tá vendo? Agora que eu estava na hora de me formar, eu não vou conseguir, nunca nada dá certo para mim. O que você diria para uma... Não estou dizendo que esse é seu pensamento, tá? É um exemplo. Mas o que você diria para uma amiga? Aí eu ia falar pra ela ter calma, pra ela pensar positivo, que as coisas iam passar, e tudo ia se organizar, ia falar essas coisas. E por que a gente não fala isso para nós mesmos, né? Por causa da autocobrança, né? Exato. Então a gente passa a questionar. E assim, quando eu falo para vocês questionarem, não é para vocês criarem pensamentos falsos, não. Quer ver? Por exemplo, eu estou com um problema financeiro, tá? Aí ó um pensamento falso, né? Eu vou lá e escrevo, estou com um problema financeiro, não vou conseguir sair disso. Aí eu vou questionar aquele pensamento, eu vou lá e falo, não, pode ficar tranquilo que eu vou ganhar na loteria e tudo vai estar resolvido. Isso não vai fazer a gente se acalmar, porque é um pensamento falso. Eu nem jogo na loteria, como é que eu vou ganhar? Tem que ser alguma coisa que seja realista. Então, por exemplo, eu não vou conseguir me formar. Fala, não, calma aí, as coisas estão indefinidas, eu não tenho resposta ainda. Se eu não conseguir agora, eu consigo depois. Eu tenho competência para lidar com isso. Eu já passei por coisas difíceis na minha vida, todos nós já passamos. E aí isso vai provocando uma diminuição da ansiedade. Só o fato de você estar nesse autodiálogo, mesmo que você não se convença, mas só o fato de você estar conversando consigo mesmo de uma forma mais é, 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 realista e carinhosa consigo mesmo, já vai fazer você conseguir mudar a sua percepção. Então, Carlos, se você quiser deixar contato das suas redes sociais para as pessoas te procurarem. Certo. Olha só, pessoal, que eu reforço, como eu disse antes, se vocês quiserem me sigam lá, eu vou voltar a alimentar, a tensão está muito grande, eu voltei a atender muitas pessoas, tive um pouco de dificuldade de alimentar minhas redes sociais, mas estou voltando, tá? Procurem lá no Instagram, carlosribeiro.psico. carlosribeiro.psico. Vocês podem me procurar lá, vocês podem me procurar também na clínica Físio e Forma, no centro ali, perto do Hotel Bahamas. Eu vou estar sempre por ali. E eu estou sempre à disposição para, né, para bater um papo online aí. Se eu não responder na hora, eu vou dar uma respondida se vocês tiverem alguma dúvida, tá? Porque eu sei que esse momento é difícil, nem todo mundo tem o acesso à terapia, então o que a gente puder ajudar como profissional da saúde, todos os profissionais da saúde, todas as 14 áreas, nós estamos à disposição, sim. Tá? Espero ter contribuído com as dúvidas de vocês, que realmente eu consiga ter respondido pelo menos minimamente, né, para isso, né, e ó, né, os profissionais eu vi aqui, ó, os profissionais de psicologia da UFGD, a UFGD tem psicólogo, enfim, as universidades daqui também têm centros de psicologia que continuam atendendo, então podem procurar aí. Aí eu agradeço o convite e a confiança mais uma vez. Obrigado. Nós agradecemos. Agradecemos ao palestrante psicólogo Carlos Henrique e aos participantes. Também agradecemos novamente ao apoio da UFGD, da Faculdade de Engenharia, do curso de Engenharia de Alimentos e do programa Educação Tutorial.
Um recadinho para vocês: os certificados serão enviados por e-mail. Não precisamos confirmar nada a partir de nenhum questionário. Nós vamos ver quem assistiu, quem estava presente na live através da gravação. Muito obrigada a todos. Boa noite.